Pessoal, bom dia, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Espero que estejam se cuidando, tá bom? Aqui quem fala é a professora Ariane, de arte. Vamos dar início agora à nossa videoaula com o tema Estudo da Cor, tá joia? Dentro dessa videoaula, nós vamos estudar as cores primárias, secundárias, intermediárias, que é o mesmo que terciárias, análogas, complementares. Nós vamos ver algumas matizes, tonalidades também, tá bom? A teoria das cores, ela afirma que a cor é um fenômeno físico relacionado à existência da luz. Isso quer dizer que se a luz não existisse, não existiriam as cores, né? Isso nos remete a Gênesis 1:1. Deus disse: haja luz, e houve luz. Para dar início aí, nós vamos voltar no tempo um pouquinho, vamos falar sobre Newton, né? Newton foi um cientista, físico, matemático, inglês, muito reconhecido pelos seus inúmeros trabalhos no campo da mecânica. Ele não se ateve somente para o ramo da física. Em 1672, mais ou menos, ele publicou um trabalho onde apresentava ideias sobre as cores dos corpos. Passados aí, 3 séculos e meio, praticamente, ainda hoje, as ideias de Newton são aceitas pelos cientistas. Ele foi o primeiro a associar que a luz do sol tinha forte relação com a existência das cores, quando dissociou a luz solar nas cores do arco-íris através de um prisma, né? A imagem representa aí esse experimento que ele fez com o prisma para poder gerar então a reflexão das 7 cores básicas que estão apresentadas aí na imagem. São as cores do arco-íris. Então, esse esboço dele foi nomeado Teoria das Cores. Então, tudo começa aí, né? Por meio desse simples experimento que Newton fez, ele percebeu que a dispersão da luz branca conseguiu visualizar que incidia sobre o prisma de vidro, totalmente polido. Então, a luz batia no prisma e dava origem a outras cores, as cores, né? Então, a partir daí, ele começou com seus estudos sobre as cores. Mas muito antes de Newton, já se tinha essa ideia de que a luz branca dava origem a um feixe colorido, quando atravessava um prisma de vidro. Porém, nessa época, tinha a ideia de que o aparecimento das cores a partir da luz branca acontecia em razão das impurezas, por causa das impurezas que estavam, sobre o prisma. Mas Newton, muito curioso em descobrir por que isso ocorria, ele pegou um prisma totalmente polido e colocou frente a um orifício que ele mesmo fez na sua janela. Ele arquitetou, programou, e fez no seu quarto. Com isso, ele percebeu que a luz branca que vinha do sol se dispersava em feixes coloridos, batia no prisma e refletia as cores. E esse conjunto de cores ele chamou de espectro. Ele não era a favor da ideia de que esse colorido surgia devido às impurezas existentes no prisma, Nós temos também o sistema esférico de Otto Runge, que pretende descrever e encontrar harmonias cromáticas. Então, nós temos aí o círculo cromático, O Otto, na verdade, chama Philip Otto Runge. Ele nasceu em 1777 e faleceu em 1810, bem novo, Ele era um pintor, ele foi um pintor romântico alemão.
Ele faleceu com 33 anos de idade, muito novo. O sistema dele pretende descrever e encontrar harmonias cromáticas, como eu já disse. Aqui, as cores puras e as suas misturas, quanto mais próximas do centro do círculo, mais claras elas se tornam. Quanto mais próximas da luz, mais claras elas se tornam, né? E quanto mais distantes da luz, ou seja, nas bordas do círculo, mais escuras elas se tornam. Então, para o centro do círculo, há a presença da luz, do branco, representado pelo branco, e nas extremidades há a presença do escuro, né? No caso, distância da luz, próximo do escuro, então a presença do preto. Então, vamos lá. As cores primárias, secundárias e terciárias estão sendo representadas aí nessa página do slide. As cores primárias, elas são as cores puras, né? Isso aí agora é só um lembrete, porque vocês há bastante tempo já vem estudando passo a passo, né? Um pouquinho da teoria das cores. Mas as cores primárias e secundárias você já conhece. Então, as primárias são amarelo, vermelho e azul. São cores puras, que não derivam de nenhuma mistura, certo? As cores secundárias, que surgem a partir da mistura das cores primárias, né? Então, azul mais amarelo, a laranja, azul, amarelo e vermelho, né? Da laranja, azul e amarelo na verde, e roxo é feito pela mistura de vermelho e azul. Já as cores terciárias derivam da combinação de uma cor primária e uma secundária, que são elas 6 cores. Então, tá aí pra gente, ó. O vermelho arroxeado, vermelho alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado, azul arroxeado e o azul esverdeado. São as cores que estão entre, né, bem intercaladas aí, entre as cores primárias e as secundárias, tá ok? Cores quentes também, vocês já viram um pouquinho sobre isso, sobre as cores quentes e as cores frias. As cores quentes, elas nos transmitem sensação de alegria e calor, né? São elas aí o vermelho, o laranja e o amarelo, como nessa imagem aí que eu coloquei. Então, se você vai fazer uma reprodução, vai criar uma composição artística na qual você quer fazer uma representação alegre ou quente, como um pôr do sol, você vai usar as cores quentes. Agora, as cores frias, elas nos transmitem sensação de tristeza e frio, né? Então, são elas azul, verde e violeta. Então, se você vai fazer uma composição artística para representar algo triste, né? Ou as águas, as árvores, uma paisagem que te dê uma sensação de frio, são essas cores aí que você vai usar. A novidade agora são as cores neutras. Não tão novidade assim, né? Mas são as cores mais sóbrias, isenta de sensações, que são elas branco, preto e cinza, tá? Aí eu coloquei essa imagem aí para poder ilustrar um pouquinho para vocês. Dando continuidade aí, nós temos agora as cores análogas. As cores análogas são aquelas que estão próximas uma das outras dentro do círculo cromático. Note aí, ó, que cada uma das cores análogas compartilha uma mesma cor básica. Exemplo, né? Azul primário. Aí as outras duas cores análogas são azul esverdeado, que é terciário, e azul arroxeado, que também é terciário. O legal de se saber usar as cores análogas
é para quando formos fazer combinações de cor. Por exemplo, os design de interiores, né? Se vão escolher uma cor para poder uma cor predominante para um ambiente, né? De uma casa, por exemplo, de um escritório, eles vão trabalhar com as cores análogas. As cores análogas não são, na verdade, a teoria das cores não são utilizadas apenas em arte, né? São utilizadas pelos designers, pelos arquitetos e por várias outras profissões aí, tá ok? Combinação de cores. Perceba aí como que essas cores se combinam. Quando você vai fazer um degradê, por exemplo, você pode se atentar para as cores análogas, para você não dar um salto da cor de uma cor quente para uma cor fria, sem perceber a graduação, né, dessas cores. E nós temos agora as cores complementares, que são aquelas que dentro do círculo cromático estão posicionadas nas extremidades opostas. Quando comparadas, elas apresentam maior contraste entre si. Por exemplo, o amarelo e o violeta, ou o roxo, né? São cores que se complementam. Interessante notar é que se misturarmos duas cores complementares, no final nós teremos uma cor neutra, de tonalidade acinzentada. Então, tá aí pra gente saber que o vermelho é complementado ao verde, o amarelo é complementado ao roxo e o azul é complementado ao laranja. Vocês perceberam aí que são somente as cores primárias e secundárias, né? Uma cor primária, uma cor secundária complementada à primária. Não tem primária que complementa a primária, nem secundária que complementa a secundária, ok? Então, pessoal, nós encerramos por aí. Em breve vocês receberão algumas atividades para a gente poder praticar esse assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, podem mandar e-mail que eu respondo, tá ok? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por assistir a aula. Se Deus quiser, em breve nós estaremos juntinhos, tá? Um grande abraço. Estou com muita saudade de vocês. Tchauzinho.